posso concordar com uma quarentena severa. Só que nós perdemos tempo com uma quarentena de brincadeira e continuamos com uma quarentena de brincadeira. E o país não tem dinheiro para bancar empresas. O país não tem dinheiro para mandar para pobre. É 3 parcelas de 600 pratas. E o restante? O que vai acontecer com uma crise de proporções catastróficas por questões econômicas e sociais? É isso que eu tenho pensado. Povo abençoado do Brasil, nós vamos fazer aqui uma análise, não é? Afinal de contas, você apoia ou não apoia a quarentena? Quem é que está com a razão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas têm medo de emitir opinião. Aí, se o que eu estiver falando não for isso, simplesmente uma coisa que você faz e que eu faço. Se eu emito uma opinião e recebo dados novos e conhecimentos novos, eu tenho que dizer, eu estava equivocado em relação a isso, agora é assim. Eu acho que qualquer pessoa inteligente pensa assim, mas analise o que eu vou falar. Eu vou falar das minhas posições desde que começou essa questão de pandemia. Bem, eu sempre fui contra quarentena. E dei aqui meus motivos e vou repetir para você não ir lá atrás e pegar vídeo meu de 60 dias. Eu apresentei os motivos porque eu sempre fui contra a quarentena. Diferente da Europa, diferente da América, nós estamos numa nação com 12 milhões de desempregados, 38 milhões de pessoas na informalidade, isso é, trabalham para comer, não tem dinheiro de reserva em casa. Nós temos um país com déficit bilionário, então não tem governo para bancar empresas, não tem governo para manter para todo mundo que está parado dinheiro. Nos Estados Unidos, as pessoas receberam cheque em casa, tá? Para 60 dias. E tem outra. Nos Estados Unidos, as empresas que não estão funcionando, o governo enviou um formulário para eles preencherem um relatório. Qual é o custo básico para manter a empresa fechada por 60 dias? Quanto é que os caras precisavam? Eu tenho um amigo que tem empresa lá. Aí o cara preencheu o relatório, $40 mil, 20 mil por mês, recebeu um cheque. Então, gente, a realidade da Europa e da América é completamente diferente do Brasil. Eu sempre disse, pode pegar vídeo lá de trás, é uma escolha de Sofia. O que é? O que é menos pior? Coronavírus ou caos social? Essa é que era a discussão, porque nós temos graves problemas sérios. E outra, a quarentena, que é outra argumentação, a quarentena no Brasil sempre foi de araque. Muito boa para suspender a lei de licitação. Seja Rio, seja São Paulo, seja qualquer estado, quarentenas de araque. As nações que fizeram quarentena, entre 60 a 90 dias, quarentenas severas. Não tem transporte coletivo e carro em rua. Ninguém pode sair. Ninguém trabalha em lugar nenhum. Travado tudo. Só sai para mercado e para farmácia. E com número limitado de pessoas. As nações que colocaram quarentenas severas, entre 60 a 90 dias, colocaram assim. Agora vamos para a quarentena no Brasil. Isso é uma brincadeira. Quarentena no Brasil. Metrô, barca, trem, ônibus, tudo à vontade. Aqui no Rio de Janeiro, tem 10 dias, hoje é dia 11, segunda-feira, que obrigaram a usar máscara para ônibus, para metrô, para entrar em banco, farmácia. Isso tudo estava à vontade. E estavam dizendo que estavam fazendo quarentena. Tá? Transporte, tudo à vontade. Então, a minha denúncia aqui é que a nossa quarentena sempre foi uma quarentena de araque e continua sendo. Se eu mostrasse para vocês, tá? Por causa do tempo que aí tem que editar, eu recebi hoje a foto do metrô de São Paulo hoje de manhã. É uma piada. Apinhado. Gente,
4 milhões de pessoas usam o transporte coletivo em São Paulo, mais de 2 milhões no Rio. Quarentena, eu poderia acreditar e até aceitar uma quarentena que fechasse tudo, inclusive nas comunidades. As comunidades nunca fecharam nada porque o poder público não tem poder dessa interferência. Vamos falar a verdade. Será que a verdade machuca tanta gente? Será que mostrar a realidade do nosso país e a gente analisar, tá, com a mente, não com paixão, as quarentenas propostas de Araque, agora em São Paulo, fecha uma rua, aí fecha a avenida, tá? Mas tem um monte de carro, uma aglomeração de carro. Não, agora rodízio de placa. Aí o metrô sobrecarrega. Aqui no estado do Rio, não pode circular ônibus intermunicipais. O trem sobrecarrega. Então eu vou repetir, é quarentena de Araque. É só Deus, meus amigos. Se não acontecer um desastre de morte nesse país, eu só posso atribuir a Deus. Não tem outra. Vocês podem falar o que vocês quiserem, porque a quarentena feita por prefeitos e governadores é piada. Todos eles receberam um informe no dia 3 de fevereiro que vinha uma pandemia. Ó, carnaval. Aí o governador de São Paulo se gabou, nosso maior carnaval do país com 15 milhões de pessoas na rua. Todos eles amenizaram, era o final de fevereiro e a pandemia já estava. Não, fica tranquilo, não vamos impedir escola. Quer dizer, eles incentivaram até a Dona Globo, no Faustão, pegou infectologista, não, fiquem tranquilos, isso é uma coisa passageira. Eles mesmos deram motivação pro povo e amenizaram, e agora vem com essa cara, sabe? Essa cara de Alice, tá? Essa cara de mané, querendo fazer o quê? Se os senhores mesmo induziram o povo e agora, né? Bahia, tudo, carnaval, botaram pra quebrar, amenizaram por causa de grana, o povo não tá nem aí pra povo. Essa aqui é a minha indignação. Então, se aqui no Brasil tivesse uma quarentena severa, eu ainda podia dizer assim, não, eu posso nem concordar, mas pelo menos os caras, né? Eu posso não concordar naquilo que eu penso, naquilo que eu acho sobre isso, mas os caras estão fazendo uma coisa certa, no sentido de aplicar a quarentena como ela deve ser. Aí chega em maio, depois de 60 dias nessa brincadeira, onde o pobre não é protegido, olha, agora nós vamos... Não, temos que fazer um lockdown. Aí até a palavra fica em inglês, lockdown. Vamos fazer um lockdown. Lockdown de Araque. Continuam a mesma coisa. Eu estava conversando com um médico, um grande médico, eu não vou dar aqui o nome porque ele não me autorizou, mas é top, professor de universidade, é um cara, mais de 30 anos que é médico. Ele falou, pastor, a máscara... Aí eu vou perguntar a vocês, quando é que as autoridades orientaram o povo como é que é o uso de máscara? Ou a Globo, quem é que gosta de falar dessa porcaria? A máscara, quando você vê um médico no centro cirúrgico com uma máscara, é pouquíssimas, é quase monossílabo as palavras. Médico não fica conversando por causa do ar. Então, você põe a máscara, silêncio. Põe a cara de máscara, um na cara do outro. Ninguém recebeu essa orientação. Eu tive essa orientação porque eu liguei para o médico, que é meu amigo, e que me falou isso. Ele falou, pastor, se o senhor tiver encaminhada na praia, parque, com máscara, 2 metros de distância. Se tiver de bicicleta ou correndo, é 10 metros de distância um do outro. Onde é que você ouviu essa informação? Pelos veículos de comunicação ou pelos governos? Onde é que você viu? Você só vê blá blá blá, fica em casa. Olha, não saia de casa, tá? Não saia de casa. Então onde é que está a proibição para ninguém circular? Onde é que está a suspensão total da atividade econômica? Aí nós vamos cair naquilo que eu venho apresentando desde o início. Desde o início. É uma escolha de Sofia. Ou vamos ter uma quarentena severa e vamos aguentar o repuxo
da crise econômica severa e o que isso pode dar quando o povo não aguenta mais porque não tem dinheiro, porque a quarentena é severa. Ou então, vamos clamar pela misericórdia de Deus e vamos afrouxar para o povo trabalhar para poder comer e viver. Eu disse aqui, estou repetindo o que eu falo há 60 dias. Escolha de Sofia, senhores, para nossa nação. Como é que é? O que é menos pior? Quarentena ou caos social? O caos social não dura 60, 90 dias. O caos social dura mais de ano. Então, o que a gente tem que pensar, além dos cuidados pessoais que cada um de nós temos que ter, certo? Os cuidados pessoais que nós temos que ter, né? A minha questão é essa. É confortável para mim quarentena. Eu tenho uma boa casa. Eu tenho comida aqui. Eu tenho comida em estoque. Agora, eu sou pastor. Nenhum membro da igreja que eu sou pastor passa fome, isso eu garanto para você. Eu não tenho como atender a população, mas membros da minha igreja, eu tenho como atender. Eu tenho como atender. A questão é essa, gente. É muito bom a gente ficar dando piruada dentro de casas confortáveis, com cheio de joguinhos eletrônicos e com Netflix e com diabo de qualquer que for e com TV a cabo. É molinho! Vai lá pro pobre. E aí nós temos um outro problema. A nossa rede hospitalar e de saúde, que foi sucateada anos e anos por políticos corruptos. Gastaram bilhões com Copa do Mundo. E aí? Eu vou dizer para vocês, e aí você sabe, pega aí, vai lá. Todos os meus vídeos, eu termino dando uma palavra de otimismo. E aí então, eu faço uma colocação. Por que a imprensa brasileira, eu não tô falando que tem que negar a morte. Não, tá morrendo tantos por dia. Mas por que a imprensa brasileira não mostra os recuperados por dia? O Brasil recupera em média 6 vezes o número de mortos. Por que não mostra isso pro povo, meu Deus do céu? Por que não mostra? Por que não diz pro povo, me diz onde é que você viu, que o Brasil é o 27º, isso agora, a partir da semana passada, porque o Brasil estava entre o 32º e o 38º. O Brasil é o 27º país do mundo em morte por milhão de habitantes. Mas sabe o que a Globo fez? Quando bateu aí os 10 mil mortos, vem a repórter com cara de paisagem. Meus amigos, o Brasil supera a Bélgica. Aí você vê a cachorrada da informação. A Bélgica tem 11 milhões de habitantes. O Brasil tem 210. A Bélgica é o 2º país do mundo na percentagem mortos por milhão de habitantes. É 747, o Brasil é 50. A minha pergunta é essa. Que a imprensa mostre morte, eu não estou negando a isso. Mas por que a imprensa não fala de vida? Eu sou psicólogo, meus amigos. O medo, o pavor, o pânico destrói as defesas imunológicas. Gente que podia ir para um médico e ser tratado, não vai e morre em casa. O que tem de gente com problema de coração, com pressão alta, com pânico. Minha gente, para amenizar isso, sabe? Porque a defesa imunológica combate. Para mim, não tem. É só morte e cova aberta. E olha, compraram não sei quantos caminhões frigoríficos. Olha, e outra, previsões tudo indo pro pau. Dia 16 de abril, eu tenho jornais aqui, disseram que a partir de maio iam morrer 250 pessoas por dia no Ceará. Agora, quarta-feira, 54. Semana passada, quinta-feira, 54. Sexta-feira, 94. São os dados. E antes disso, menos do que esse número. Vão morrer 254 pessoas. Aí vem ontem, dia 10, a imprensa. Se não tomarem precauções com a quarentena, em 20 dias dobra o número de mortos. Que quarentena! Por que a imprensa não pressiona os governos, então, a fazer uma quarentena vera? A verdade, eu vou terminar minha palavra dizendo uma coisa que eu ouvi desse médico. Falou, pastor, Deus botou o mundo de joelhos. Ninguém tem a resposta. Uns não fizeram quarentena e o índice de morte foi menor.
Taiwan, Suécia. Então, não tem fórmula mágica, minha gente. Não tem fórmula mágica. Ele falou, pastor, Deus botou o mundo de joelhos. Isso é para ver quem é o homem. A questão, minha gente, não é, e aqui eu vou encerrar, se você apoia a quarentena ou não. A questão é que se tivesse uma quarentena severa, eu podia até concordar. Mas essa que está aí é brincadeira. Não protege o pobre, não protege o povo e ainda cria desemprego em alta escala. Essa, para mim, que é a verdade. O resto é conversa. Nós estamos há mais de 60 dias. Não foi feita uma quarentena severa. Fecharam lojas, ônibus, metrô, trem, barca, povo na rua, comunidade, tudo aberto. Rebentaram com a economia. Não fizeram quarentena severa. E aí? Então, escolha, decida, pense. Eu hoje até posso concordar com uma quarentena severa. Só que nós perdemos tempo com uma quarentena de brincadeira e continuamos com uma quarentena de brincadeira. E o país não tem dinheiro para bancar empresas. O país não tem dinheiro para mandar para pobre. É 3 parcelas de 600 pratas. E o restante? O que vai acontecer com uma crise de proporções catastróficas por questões econômicas e sociais? É isso que eu tenho pensado. E eu vou terminar esse vídeo fazendo o que eu faço em todos os outros vídeos. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus livre o Brasil dessa pandemia. Que Deus livre o Brasil desse espírito de morte. Que Deus guarde você e a tua casa e a casa de cada brasileiro. Que em nome de Jesus isso passe o mais rápido possível e venha tempos de bênção e de prosperidade para você, para a tua família e para o Brasil. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Essa é a minha oração e que Deus abençoe a todos. Porque, irmãos, amigos, quarentena de brincadeira é 1000 vezes pior do que você deixar tudo aberto. Porque além de não resolver o problema, ainda arrebenta a economia. Essa que é a verdade. O resto é blá, blá, blá. Deus abençoe a todos.